Esse vídeo é para você que já ouviu falar sobre MyoBrace, mas ainda não entendeu do que se trata. Muitas vezes porque você já conhece algum paciente que usa, ou já ouviu algum dentista falar sobre isso, ou já viu algum conteúdo na internet falando sobre o uso dos aparelhos da MyoBrace, mas ainda não se familiarizou o suficiente para se sentir seguro. Hoje, num grupo de estudo que não é de odontologia miofuncional, uma dentista perguntou por onde ela poderia começar a estudar o sistema MyoBrace e para que serve, como funciona e como aplica na clínica. Então, foi por conta dessa pergunta que eu quis gravar esse vídeo e senti necessidade de ter um vídeo como esse aqui no Instagram e também no YouTube. Então, o sistema de aparelhos chamado MyoBrace está inserido dentro de uma técnica chamada odontologia miofuncional, que é a técnica que eu utilizo no meu consultório. Eu sou Patrícia Patini, eu tenho 22 anos de formada e 13 anos exclusivo com odontologia miofuncional. Fiz os cursos na sede da MyoBrace da Austrália e também dos Estados Unidos e fiz também curso de respiração em Portugal, e de lá para cá eu tenho sempre estado nos encontros anuais da MyoBrace para estudos sobre odontologia miofuncional. Então, a odontologia miofuncional, ela estuda as disfunções respiratórias e musculares que estão por trás de alguns problemas que frequentemente nossos pacientes apresentam no consultório, como DTM, bruxismo, apertamento, ortodontia ou recidivas, né? Ou seja, os dentes que se entortam ou problemas de crescimento maxilomandibular e até mesmo uma reincidência desses problemas mesmo depois de tratados, e até distúrbios respiratórios do sono como ronco e apneia. Como que se dá o tratamento de todas essas disfunções com apenas uma técnica, a técnica chamada odontologia miofuncional. Essa técnica, para que ela dê certo, precisa estar executando o que eu chamo de protocolo. Então, eu, como estudante dessa técnica, fui aprender o protocolo diretamente da MyoBrace e percebi que eu tive que adaptar para o Brasil, para a nossa realidade, para os nossos pacientes, para o nosso perfil de público na odontologia aqui do Brasil, e desenvolver o protocolo Patrícia Patini, que ele nasceu exatamente no mocho, lá no consultório, atendendo pacientes, sentindo dificuldades que muitas vezes não me foram apresentados, como solucionar alguns desafios nesses cursos internacionais, porque a realidade na Austrália e nos Estados Unidos, e onde eu aprendi, é um pouco diferente. E esse tempo que eu tenho praticado a odontologia miofuncional aqui no Brasil com o sistema MyoBrace me fez sentir a necessidade de desenvolver este protocolo. Vamos lá. Então, para a gente entender melhor como que funciona, o paciente vai no consultório e nós, com esses problemas, e a gente faz a avaliação miofuncional, ou seja, a avaliação dessas disfunções que causam esses problemas. E muitas vezes, por mais que a gente possa ter até aprendido na faculdade alguma relação dessas disfunções respiratórias e musculares com esses problemas, e também frequentemente muitos não aprenderam isso na faculdade nem em pós-graduação, isso pode gerar muita desconfiança, principalmente por se tratar do uso de aparelhos pré-fabricados, como o sistema MyoBrace é. E apesar de serem aparelhos pré-fabricados, existem mais de 120 modelos, que vai fazer com que, ao chegar o nosso paciente no consultório, a gente vai começar através dessa avaliação, a gente vai começar a direcionar para o modelo específico para aquele caso em especial. Então, nem sempre a gente vai usar o mesmo aparelho de adulto para todos os adultos, ou o mesmo aparelho de criança para todas as crianças. Isso já deixa a gente um pouco mais assertivo nesse tratamento dessas disfunções. Então, a primeira disfunção, que é a principal, que vai desencadear outras disfunções e as consequências que eu falei,
é a disfunção respiratória. Então, a gente faz a avaliação da disfunção respiratória, que vai ser uma disfunção que vai ter uma diferença tanto na via como essa respiração acontece, ela deixa de ser pelo nariz e acontece pela boca, ou de maneira mista, ou predominantemente pela boca, que é quando a gente chama de respirador bucal, e também tem lugares que chamam de respirador oral. O fato do paciente respirar pela boca, ele acaba interferindo diretamente num desequilíbrio da musculatura. E, em primeiro lugar, de todas essas disfunções, ou melhor, de todas essas consequências que eu coloquei para você, que são DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia e más oclusões, eu vou falar primeiro da má oclusão, mas já quero te deixar tranquilo que não precisa ser ortodontista para tratar as disfunções, porque você não está tratando a má oclusão especificamente, você está tratando as disfunções. Isso significa que, muitas vezes, tratar só as disfunções, a gente sim consegue corrigir uma má oclusão, principalmente se for bem crianças novinhas, quanto antes, melhor. E também, muitas vezes, só tratar as disfunções não vai ser o suficiente para a gente chegar naquela oclusão final, principalmente dependendo da gravidade com que esse paciente chegou até você. Então, como funciona aqui? Como que um aparelho que vai tratar disfunção respiratória e muscular, que é pré-fabricado, vai conseguir corrigir uma má oclusão? Por este entendimento aqui. Para a gente movimentar um dente anterior, a gente precisa de 2 gramas de força. Eu estou aqui arredondando, tá? Para ficar muito mais didático. E é assim que eu falo para os meus pacientes, inclusive para as crianças, e eles entendem facilmente. Para a gente movimentar um dente da frente, a gente precisa de 2 gramas de força. Quando os músculos de fora das arcadas, como os lábios e o queixo, estão em disfunção por conta de uma respiração bucal, eles podem chegar num desequilíbrio e numa força tão grande que chega a 300 gramas de força exercida pela face da frente dos dentes. Então, uma disfunção nos músculos de fora da boca, como esses aqui e até da bochecha também, tem força suficiente para diminuir o tamanho dessas arcadas, deixar essa arcada muito pequena, deixar pouco espaço para os dentes permanentes, deixar pouco espaço, inclusive, para os dentes de leite, e também afetar o desenvolvimento dos ossos das bases das arcadas, como maxila e mandíbula. Então, quando a gente usa um aparelho que afasta essa musculatura, isso já começa a correção da má oclusão. Por outro lado, ou melhor, por dentro, a gente vai ter a língua. Então, a língua, quando está em disfunção, que vem de uma respiração bucal, a língua chega a 500 gramas de força, se ela estiver em desequilíbrio, se ela estiver em uma deglutição atípica, que é o ato de engolir. O ato de engolir deve haver um equilíbrio perfeito entre a língua, que é o músculo de dentro das arcadas, e os músculos de fora. Só vai haver uma diferença de posição de dentes, ou seja, um desalinhamento, um desnivelamento dentário, quando existe um desequilíbrio entre as forças externas das arcadas e a força interna da arcada. O sistema MyoBrace de aparelhos, ele acomoda e reeduca a postura de língua. Então, o uso do aparelho já vai começar essa correção, mas precisa estar associado dentro do protocolo aos exercícios de reeducação da postura de língua, da postura de lábio, bochecha, e também reeducação da deglutição atípica, que se tornou atípica por conta de uma respiração bucal, e também da preferência mastigatória unilateral. Então, quando o paciente prefere mastigar ou mastiga de maneira automática apenas de um lado ou predominantemente de um lado, ele vai desenvolver um lado diferente do outro da face. E isso também precisa ser corrigido e está dentro do protocolo da odontologia miofuncional. Muitas vezes, e de maneira ideal, a gente vai ter uma fonoaudióloga ao nosso lado. E quando o paciente não pode ir à fonoaudióloga, nós vamos orientar esse paciente
em relação a essas correções que ele precisa fazer. E para isso a gente precisa ter a formação para fazer isso de maneira muito mais assertiva e de maneira mais segura, e também para que tenhamos resultado o mais rápido possível para esse paciente. E aí, essas disfunções de deglutição atípica, preferência mastigatória unilateral e respiração bucal não vai causar apenas um problema no alinhamento e nivelamento dos dentes, porque quando a gente deglute de maneira errada e usa com muita força o músculo do queixo, que a gente chama de mentoniano, ele não apenas empurra os dentes de baixo, mas ele tem força para empurrar todo o corpo da mandíbula, que é esse osso que vem daqui para cá. E o que a gente vai ter aqui em cima, nessa região? A articulação, que chama articulação temporomandibular. Ela se une bem aqui entre as têmporas e a mandíbula, por isso que ela chama ATM. Quando ela está em disfunção, é DTM, tá? Então, quando o paciente deglute usando exageradamente o músculo do queixo e também do lábio inferior, ele empurra tanto os dentes, ele achata a arcada inferior e também ele empurra todo o corpo da mandíbula para trás e para cima toda vez que ele deglute. Lembrando que a gente deglute em torno de 2.000 vezes por dia, também arredondando só para ficar algo bem didático. Então, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, toda vez que a gente deglute fazendo muita força com esse queixo, a gente começa a deformar essa articulação, mas antes de deformar, começa uma inflamação, começa dores, e é onde o paciente vai apresentar dores de cabeça, dores para abrir e fechar a boca. Se ele tem associado ainda a preferência mastigatória unilateral, essa abertura e fechamento de boca que ele faz vai acontecer com desvio, porque um lado vai estar mais desenvolvido que o outro. Isso vai refletir nas articulações também. Então, o paciente que é respirador bucal, ele tem deglutição atípica, ele pode ter uma maloclusão em desenvolvimento, ou seja, desalinhamento e desnivelamento dentário, e ele também pode ter já em desenvolvimento ou já instalada a DTM, que é a disfunção temporomandibular. A respiração bucal, ela também mantém essa língua para baixo, no assoalho da boca. O paciente, para respirar pela boca, precisa manter essa língua para baixo. E a língua para baixo, ela fica flácida. Essa língua flácida, que vai gerar a deglutição atípica, que vai fazer com que a gente precisa recorrer com mais força aos músculos externos das arcadas, ela também vai gerar o ronco e a apneia. Porque quando esse paciente dorme, essa língua flácida, ela vai fechar mais a passagem de ar. E durante a inspiração, o ar passa, vibra essas estruturas lá do final da língua e também do final do céu da boca, que é o palato mole, fazendo o barulho do ronco. E quando isso está muito mais agravado, ele fecha, essa flacidez fecha completamente a passagem de ar e o paciente tem episódios de parada respiratória, chamado também de apneia, que seria a apneia do sono, vindo dos distúrbios respiratórios do sono, tá? Que seria a apneia obstrutiva e não a apneia central. Então, eu já falei sobre o problema da respiração bucal levar a um desnivelamento e desalinhamento dentário, falei da disfunção temporomandibular e dos distúrbios respiratórios do sono. Sendo assim, a gente consegue, através da correção dessas duas disfunções, respiratórias e musculares, dar alívios para o nosso paciente, reeducar essas disfunções para que elas fiquem corrigidas e ensinar esse paciente a manter uma consciência constante para sempre dessas disfunções corrigidas, e dessa forma a gente proporciona o ideal, que seria esse paciente ficar responsável por si mesmo em manter tudo isso corrigido para que ele não tenha recidiva desses problemas, para que esses problemas não venham se manifestar novamente. Sabe quando a gente ouve muita gente falar que
usou aparelho, mas voltou a entortar, usou placa para bruxismo, mas voltou a apresentar o bruxismo, usou placa para DTM, mas voltou a apresentar DTM, ou até mesmo para o ronco e apneia, os pacientes que são dependentes de aparelhos intraorais ou até mesmo CPAP, porque eles não trataram essas duas disfunções. Então, o sistema MyoBrace está inserido dentro desse protocolo que precisa ser profundamente estudado e aplicado para ter sucesso na clínica. Se você se interessou por tudo isso, eu tenho o protocolo Patrícia Patini, como eu disse no início do vídeo, que eu acabei desenvolvendo de acordo com a minha experiência clínica, de acordo com os cursos que eu estou constantemente presente, para facilitar, passar essa informação para o dentista, e quanto mais dentistas tiverem essa informação, mais pacientes serão beneficiados. E eu tenho o meu curso presencial em São Paulo, que é o curso avançado. Antes do curso avançado, precisa assistir o curso básico para você já ir nivelado para o avançado. E também, em pouco tempo, vou estar divulgando o meu curso online, o meu protocolo Patrícia Patini de odontologia miofuncional com o sistema MyoBrace. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com quem você acha que precisa ouvir sobre isso. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em ajudar.